Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus está em Amós, capítulo de número 5, versículo 6, diz assim a palavra: Buscai o Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José, como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem apague. É interessante, o próprio Deus, ele chama sempre a nossa atenção. Deus, ele não trabalha fora daquilo que ele quer, ele trabalha dentro daquilo que ele quer. Deus não é injusto, Deus ele é justo. E a mensagem aqui é: volte-se para o Senhor. O tempo todo ele está falando para que o povo dele volte para ele, para que eles não sofram o fogo do juízo. Deus ele nos alerta, Deus sempre ele fala conosco, Deus sempre ele nos fala para que a gente possa realmente galgar aquilo que ele quer. Verso 7 diz: vós, os que converteis em absinto, o juízo e a justiça deitais por terra. Deus não pode ter companheirismo com falsidade de doutrina, né? O mal não procede quando a conduta, como se escreve neste versículo. Essa é a última denúncia que o povo estava vivendo de suborno, de injustiça, o povo estava arremessado por terra, estava vivendo algo pervertido na sua vida, e eles seriam lançados, eles seriam derrubados ali por aquilo que eles estavam vivendo. Deus não derruba ninguém, mas o pecado que nós entramos nele vai nos derrubar. Verso 8 diz assim: procura aquele que faz os 7 estreios e Orion, e torna as trevas da noite em manhã, e faz obscurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então ele está dizendo ali que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do ser humano, Deus está no controle da sua natureza, Deus está no controle das catástrofes, das coisas que são destruidoras, catástrofes, né? Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está falando isso. E às vezes nós não paramos para analisar isso na nossa vida. Verso 9: que dá esforço ao despojador sobre a forte, e faz com que despojador venha sobre a fortaleza. A ideia é que Deus pode ferir o mais forte. Nenhuma fortaleza é refúgio para ele. Nada. Tudo que Deus ele propõe a fazer, ele faz. Então Deus ele avisa. Por quê? Porque ninguém pode parar Deus. Alguém pode parar eu, pode parar você, mas ninguém pode parar Deus. Deus é imparável. Deus é invencível. Deus é ilimitado. Ninguém pode parar ele. Se ele quiser fazer tudo, ele faz tudo. Deus não tem um governo. Deus não tem um dono. Deus é ele mesmo. E é isso que nós precisamos entender. Verso 10. Eles aborrecem aos que repreendem na porta da cidade, e aos que falam retamente abomina. O pronome aqui, eles, se refere ao juiz de Israel.
aos que se refere a Amós, o qual foi abominado, porque ele falava retamente. Ele, sem dúvida, estava na porta da cidade e repreendia os adoradores que estavam chegando a Betel. Então ele era uma voz de Deus, só que ele era um homem, mas não era um homem dele mesmo, mas era um homem de Deus. O homem dele mesmo e o homem de Deus é diferente. Qual é a diferença? O homem de Deus, ele fala aquilo que Deus quer. O homem dele mesmo fala o que ele quer falar. Então hoje nós estamos vendo muito mais homem deles mesmo do que um homem de Deus. Porque o homem deles mesmo, ele é um politicamente correto. Ele dança conforme a música. Ele é um camaleão. Uma hora ele está verde, uma hora ele está marrom. Mas o homem de Deus, ele se posiciona naquilo que Deus quer. Verso 11. Portanto, visto que pisais aos pobres, recebeis dele carga de tributo, de trigo, edificaste casas de pedras, lavradas, mas não as habitareis. Planteis formosas vinhas, mas não bebereis o vinho delas. Deus, ele não aceita nada de errado. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.